No vídeo de hoje, nós vamos criar este programa aqui, em que com as setas do teclado, eu vou navegando por um cenário 2D, totalmente customizado, com obstáculos, com desenhos, tudo isso construído usando o paradigma funcional e recursos avançados do JavaScript para ter um código extremamente enxuto. Que código é esse? Só para vermos, que nós iremos construir aos poucos, não se preocupem, mas é simplesmente esse aqui. Um código que tem uma função exib e uma função move, cada uma com 5, 6 linhas de código. Isto é o que faz todo este programa aqui. E nós vamos construí-lo passo a passo. E o objetivo aqui é que você faça esse programa junto conosco e perceba como o domínio de alguns recursos avançados do JavaScript e da programação funcional nos permite, com pouquíssimas linhas de programa, criar códigos extremamente enxutos e extremamente poderosos. E o que nós veremos não se aplica apenas a jogos. Nós iremos pegar um array de informações no JavaScript e transformá-lo numa página HTML. Aqui é um mapa, mas pode ser um cadastro de clientes, pode ser uma cesta de compras. O fato é que nós iremos transformar dados em HTML. E nós vamos ver os recursos avançados do JavaScript para isso. Primeiro, antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre estas imagens todas aqui, porque eu não sou artista e não fiz nenhuma delas. Na verdade, eu baixei elas de locais onde há imagens gratuitas para desenvolvimento de jogos. Então, o que eu fiz? Eu baixei essas imagens. Eu, por exemplo, tenho essa estrutura aqui e eu simplesmente usei de uma forma bem simples para este programa de recortar os vários quadradinhos que representam o lago, representam as peças e construir a montagem do cenário que eu quis. Eu fiz um cenário de 10 por 10, mas ele pode ser de qualquer tamanho, vocês vão ver à medida que eu for mostrando o código. O link para esse tipo de imagens, sites com imagens gratuitas para jogos, está na descrição aqui junto no vídeo do YouTube. Então vocês podem, se quiserem sofisticar mais este programa ou criar outros programas de jogos, vocês podem baixar outras imagens como essa e criar os mais diferentes tipos de cenários para navegar. E claro, eventualmente a partir daí incluir recursos para criar jogos efetivamente. Aqui nós estamos apenas criando o mapa. Mas ele pode ser um mapa de um labirinto, ele pode ser um mapa onde você encontra outros personagens, luta com eles ou troca informações, enfim, ele pode servir de base para um jogo completo de RPG no estilo dos jogos da década de 80, 90. Para entenderem, na verdade, o que eu fiz foi salvar vários quadrados de imagens de 32 por 32, aqui que eu coloquei com números 1, 2, 101, 102, 201, 202.png. Cada um é uma imagem e eu vou compondo estas imagens para criar o nosso cenário, que é o que eu vou mostrar que essas duas funções fazem. Mas antes de começarmos a criar este programa, uma palavra de nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. O Eu Curso oferece uma série de cursos voltados para quem está iniciando na área de desenvolvimento. Desde curso no formato de conteúdos, de videoaulas gravados, até aulas ao vivo, até formações de 1 ano com acompanhamento por WhatsApp, inclusive uma que eu ministro e eu acompanho os alunos durante 1 ano inteiro, voltado para formar desenvolvedores front-end. Você começa vendo HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap e entra no React e passa 1 ano inteiro avançando cada vez mais nisso, construindo um portfólio, aprendendo JavaScript avançado, aprendendo a trabalhar com frameworks, aprendendo a construir aplicações profissionais, com a ideia de que ao final desse 1 ano você tenha centenas de horas práticas de programação e condições de buscar uma primeira vaga no mercado, que é o grande desafio de quem está começando, conseguir um primeiro emprego ou um primeiro estágio de desenvolvimento. Este é o nosso objetivo com esta formação, embora a gente também tenha várias outras para quem quer conhecer um pouco da área de jogos, ou da área de banco de dados, ou da área de desenvolvimento server-side ou front-end, mas recomendo esta formação para quem quer entrar no mercado. Está interessado? Veja a descrição que nós temos ali, porque nós temos uma formação que está para começar, um desconto super especial, um formato realmente com a lógica de colocar quem está no zero
pronto para entrar no mercado, por valores muito mais acessíveis do que provavelmente você consegue imaginar, muito mais acessíveis do que o que tem no mercado, porque a gente trabalha com outro formato de preço. Mas voltando à nossa programação normal, vamos começar agora com o código em si. O que nós vamos fazer é apenas escrever um código usando HTML, CSS e JavaScript. Nós aqui estamos usando o que se chama do editor Sublime. Se você já desenvolve alguma linguagem, talvez você já use um ambiente muito mais sofisticado, por exemplo, o VS Code. Provavelmente ele permite que você construa páginas em JavaScript e HTML. Pode utilizá-lo. Mas se você está começando, talvez você não tenha nunca utilizado nenhum ambiente. Eu recomendo instalar o Sublime. Só pesquisar Sublime no Google e fazer a instalação. Muito difícil? Pode usar o próprio bloco de notas. Não muda nada. A única questão é que, num primeiro momento, no que nós vamos ver nesse vídeo, é que existe toda uma coloração para os elementos do HTML e do JavaScript que nos ajuda a desenvolver. Mas você pode perfeitamente usar o bloco de notas e vai funcionar da mesma maneira. Aqui nós já viemos com alguma coisa preenchida que é o básico, o mínimo do básico de um esqueleto do HTML. Ele tem uma linha aqui que diz que é um código HTML e essas que nós vamos chamar de tags HTML e body, barra HTML. O body e o barra body significa que tudo aqui dentro é o corpo do HTML. O HTML e o barra HTML significa que tudo é o HTML. Então, nós temos o HTML e dentro dele o corpo do HTML. E é no corpo do HTML que nós vamos fazer todo o nosso programa. Eu posso escrever aqui, por exemplo, Olá Mundo. Ou melhor ainda, P, que é uma outra tag, uma tag de parágrafo, barra P. Significa que entre P e barra P eu tenho isto aqui que é um parágrafo escrito Olá Mundo. Eu vou vir aqui, vou colocar para save as, ou salvar, ou gravar como. Eu estou gravando em C, aulas, mapa. Eu vou chamar de mapa. Desejo substituí-lo, mapa.html. Bom, então vocês vão abrir, por exemplo, um bloco de notas e escrever nele e salvar um arquivo .html. Depois vocês vão vir aqui e simplesmente digitar C, dois pontos, barra. Eu estou dizendo aquilo que é, para quem está iniciando, a forma mais fácil de chegar no lugar, abrir, etc. Obviamente, quem já tem experiência pode passar muito rápido por tudo isso, já sabe como testar um programa em JavaScript, já sabe como abrir no browser, mas se você está iniciando, você digita na barra de endereço C, dois pontos, barra, e aí você vai procurar o arquivo que você acabou de salvar. No meu caso, aulas, mapa, e aqui, mapa.html. E ali está o nosso Olá Mundo. Um parágrafo Olá Mundo. Pois bem, então nós vamos começar com o HTML. Nós vamos construir este cenário de forma estática ainda. Depois é que nós vamos criar todo o movimento. Então eu vou vir aqui no HTML e vou não colocar P barra P, mas sim colocar uma imagem de um dos quadradinhos do nosso programa. Para isso eu uso a tag img e o atributo da tag img, que é o src, que é o source, é o fonte. O que é esse source? Este é a origem da imagem, ou seja, qual é o arquivo, o endereço do arquivo da imagem que eu quero exibir. Por exemplo, 1.png. Vou botar entre aspas, certo? Vou salvar agora de novo. E agora, como já está lá, eu só vou dar o atualizar. E veio aqui essa imagem. Observe que ela é pequena, porque é uma imagem de 32 por 32. No jogo, no mapa, eu aumentei para 64 por 64. Já vamos chegar lá. Mas o fato é, aqui está uma imagem. E ela pode ser de qualquer dos arquivos que eu tenho lá. Por exemplo, ela pode ser o 2.png ou mesmo 204.png, por exemplo. Aqui está ela. Vamos colocar várias imagens? Vamos colocar várias imagens. Uma depois da outra. 4 imagens. Está aqui. Com isso, colocando as imagens, nós podemos fazer elas se organizarem.
Bom, mas nós temos alguns detalhes antes para montar este cenário. Por exemplo, eu não quero o tamanho de 32, eu quero aumentar para 64 pixels. Como que eu faço isso? Bom, observem aqui. Aqui está HTML, body, etc. Aqui eu poderia botar no que se chama de head, mas aqui vai funcionar, eu estou tentando reduzir ao máximo o código. Style/style. Aqui entra o tal do CSS. Quando nós desenvolvemos, seja um joguinho JavaScript puro, seja uma aplicação web, nós usamos o JavaScript junto com o HTML, junto com o CSS. Isso aqui é HTML, comandos, IMG, 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 IMG. Isso é comandos. Eu digo, aqui está uma imagem, aqui está uma imagem, aqui está uma imagem. Mas eu posso querer definir características dessa imagem. E aí eu coloco no CSS. Por exemplo, eu posso digitar aqui IMG e aqui eu vou dizer características de todas as tags IMG da minha página. Existem outras formas de trabalhar com CSS junto com o HTML. Certo? Não vamos entrar em todas elas, vamos ficar apenas no que nós vamos usar. Eu posso, por exemplo, dizer IMG width, 64 pixels. Certo? Eu estou dizendo que a tag, todas as tags IMG vão ter uma largura de 64 pixels. Se eu tivesse com outras imagens nessa mesma página, eu teria que fazer alguma coisa diferente para que não ficassem todas nesse tamanho. Mas eu só tenho imagens nesse formato, que é de 32, e eu quero que apareça 64. Então, quando eu escrevo aqui, entre style/style, IMG, e entre chaves, width, 64px, eu estou dizendo que esta imagem aqui vai ter uma largura de 64 pixels, essa também, essa também, essa também. Todos os IMG, todas as imagens, vão ter 64 pixels. Eu salvo, eu venho aqui, e ela aumentou. Não só na largura, mas também na altura. Ele faz automático. Era 32. Eu digo, bom, mas me bota uma largura de 64. A não ser que eu defina alguma coisa na altura, ele bota uma altura também de 64. E agora eu tenho estas imagens aqui. Eu posso colocar com outras coisas, por exemplo, 202. Posso colocar o 1 aqui. Eu estou botando ao acaso, então obviamente não vai fazer um cenário contínuo, porque eu simplesmente joguei aqui, né? Não tem continuidade, mas está aqui, eu posso juntar estas imagens e montar um cenário. Porém, eu não quero apenas um cenário que vá para o lado cada vez mais. Vamos colocar só para vermos, o que não me resolve, só colocar mais, e não adianta eu botar um espaço, um enter aqui, porque o HTML não considera. Para ele, eu só tenho uma sequência enorme de imagens, uma do lado da outra. Quando eu venho aqui, eu só fiz uma fileira de imagens. Não, não é isso que eu quero. Eu quero um cenário que eu tenha 5 imagens, 5 imagens, 5 imagens, 5 imagens, 5 imagens. Eu quero 5 imagens de 32 para o lado, 5 imagens de 32 descendo. O que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar todas as imagens dentro de uma outra tag do meu HTML. Eu vou colocar na tag div. Div é uma divisão, é uma área. Então eu vou dizer que tudo isso está dentro desta área. Eu tenho que fechar o div. Então, tudo isso aqui está dentro do meu div. Só fazer isso não teria nenhuma relevância. Só que, além disso, eu vou dizer que o div também tem uma largura específica. Eu vou dizer, vamos ver, eu quero 5, certo? 64 multiplicado por 5 é 320. Então, vamos dizer que isso tudo está dentro de um div em que só cabe 5 elementos. Pois bem, vamos atualizar. Aí está, 5 elementos, só que ele deu um espaço em branco aqui e colocou os outros 5 no espaço em branco e os outros 5. Eu tenho que tirar esse espaço em branco. Esse espaço em branco que ele está dizendo, na verdade, está dando espaço para algum texto que possa estar depois da imagem e antes da outra. Para eu fazer sumir esse espaço, tem várias formas.
Uma das mais simples é simplesmente dizer que, além de ter uma largura de 320, onde cabe 5 quadrados, ele tem um tamanho de fonte zero. Por quê? Porque se ele tem um tamanho de fonte zero, fica tudo grudado. Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar isso aqui. Se eu colocar 25 imagens, eu vou ter as minhas 5 por 5. Vamos fazer isso aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então, aqui eu tenho 5, certo? E eu vou simplesmente, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou simplesmente duplicar isso, quer dizer, na verdade, quintuplicar isso. Tenho 5 de 5. Eu tenho 25 imagens aqui. Quando eu venho aqui e atualizo, está aqui o nosso cenário. O que nós faremos agora é gerar uma imagem do mapa dinamicamente a partir de uma estrutura de dados e do JavaScript. Vamos começar vindo no código aqui e vamos colocar nesse div. Veja, aqui dentro desse div eu tenho essas imagens todas, certo? Eu venho aqui no div e eu vou criar um atributo chamado id. O id é utilizado, nós já vamos ver isso no JavaScript, é utilizado para identificar um elemento do HTML. Então, este aqui nós vamos chamar de idmapa. Eu salvo, eu atualizo, nada vai mudar aqui, certo? Mas eu venho aqui, inspecionar, botão direito, inspecionar, console. E o que eu tenho aqui? O que eu vou mostrar para vocês? Observe. Document.getElementById. Pegue um elemento do documento pelo seu ID. Qual o ID? IDMapa. Isto aqui, observa. Observe quando eu movo o mouse, isso aqui muda de cor. Por quê? Porque document.getElementById de IDMapa é exatamente ele retorna para o JavaScript uma estrutura que aponta para aquele elemento que eu criei, o div. Por que isso é importante? Eu posso, por exemplo, escrever nele. Vamos dizer, e aqui eu vou usar o crase. Posso usar aspas simples, mas o crase tem alguns recursos a mais que nós veremos. Eu posso colocar, por exemplo, que agora o inner HTML é apenas esta imagem aqui. Coloquei essa imagem. Gerei pelo JavaScript o conteúdo desse div. Eu posso colocar ele e a crase tem a vantagem de poder colocar várias linhas aqui. Eu posso copiar todo um código HTML aqui. Eu estou dando Shift e Enter para descer no console. Então, aqui, criei esses três. Eu poderia simplesmente vir aqui, pegar tudo isso aqui, e agora colocar o inner HTML é igual a crase, a outra crase, e no meio das duas todo o meu código HTML. Trouxe tudo de volta. Então, dinamicamente, eu coloco o getElementById do IDMapa, boto o inner HTML dele e dentro coloco um código HTML. Ele pega esse código HTML e coloca ali. Então, agora o que nós precisamos? Nós precisamos gerar uma string que seja aquilo que nós queremos mostrar. Bom, mas para isso nós vamos ter que ver um comando chamado map. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar um array, por exemplo. Vamos dizer que este array tenha o 1.png, o 1 e o 204. 1, 204, 1, certo? Estou com 3 elementos, array 1, 204, 1. Bom, o array, se quem está acostumado com programação procedural, costuma mexer no array dessa forma, A de 0, A de 1, A de 2, for, o let igual a 0, i menor do que o array.length, e tu vai percorrendo o array fazendo coisas. Mas com uma programação funcional, nós trabalhamos de outra forma com arrays. Por exemplo, transformando eles. Eu vou mostrar como transformar este array num array. Esse array é de números, certo? Eu vou mostrar como transformar nesse array num array que esses números valem o dobro. A.map. O que é o map? O map é o seguinte. O map vai mapear este array num outro array. Ele vai devolver um outro array, que pode ser igual ou diferente deste. Mas vai ser um array com 3 elementos também. Só que cada um elemento deste novo array é o elemento do array original sendo passado como parâmetro para uma função. E o retorno dessa função
é o elemento do novo array. E eu crio, normalmente, a função aqui dentro, usando uma coisa chamada arrow function. O arrow function é uma coisa que do lado esquerdo eu tenho os parâmetros, do lado direito eu tenho os resultados. Então, olha só. Do lado esquerdo, eu vou dizer que é cada um dos elementos. Se eu colocar só um parâmetro do lado esquerdo, é o elemento. Do lado direito, eu vou dizer o que é a saída. Por exemplo, se eu fizer isto aqui, ele me retorna um array igual ao array que entrou. Se eu colocar isto aqui, ele me retorna um array com o dobro do elemento que entrou. Mas agora nós vamos mostrar algo que é fundamental para quem quer trabalhar com JavaScript avançado, que vocês vão usar direto, seja programando JavaScript puro, seja utilizando, por exemplo, o React, que é o quê? Que é transformar de um array de números ou de qualquer informação, pode ser de um array de arrays, pode ser qualquer coisa, transformar em códigos HTML. Eu vou primeiro transformar em strings. Querem ver? Olha só, eu vou retornar primeiro uma string com teste. Pronto, para cada um deles eu retorno apenas teste. Ah, mas eu gostaria de pegar esse valor original. Bom, a classe tem uma coisa que é o dólar e entre chaves. E entre chaves eu posso colocar o quê? Eu posso colocar uma variável. Então, teste, vou dar um espaço, teste, espaço e a variável. Eu tenho teste1, teste204, teste1. Ok, retornou um novo array, que é um array de strings. Bom, mas isso significa que este pode ser um array que tenha códigos HTML. Por exemplo, img source igual, abre aspas, $e.png, fecha aspas. Perceberam o que eu fiz aqui? Eu agora tenho um array com as três imagens. Imagem é um PNG, imagem 204, imagem é 1. Tá, mas é um array. Eu preciso juntar e transformar numa string só. E tem um comando que faz isso, que é o join. O join aqui junta todos os elementos do array, junta todos os arrays numa única string, sem nada separando elas. Se eu quisesse, eu poderia ter um monte de coisa separando elas. Por exemplo, isso aqui. Ó, fiz esse, um monte de coisa, o outro, um monte de coisa. Mas eu não quero nada, então eu deixo sem nada aqui. Tá, este comando, olha que fantástico. Esse comando pegou um array de números e gerou uma string com códigos HTML. Bom, isso significa, como nós vimos, que eu posso fazer document get element by id de idmapa .inner HTML igual a esse mapeamento. Vejam, eu gerei esta imagem aqui a partir deste array aqui. Então, isso significa que agora eu posso ter, por exemplo, um array de 25 números e quando eu tenho esse código aqui, ele transforma num mapa de 5 por 5. Vamos, por exemplo, só para demonstrar, fazer isso aqui. Nós vamos criar uma função chamada exhib. Nós vamos começar a programar em JavaScript agora no nosso código. Para programar em JavaScript aqui, nós simplesmente viemos aqui e colocamos script / script. E aqui nós colocamos um código HTML. Que código é esse? Vamos pegar daqui, vamos pegar do que a gente estava escrevendo aqui. Eu quero este código. E eu quero criar o array. Let a é igual a, por exemplo, e aí nós vamos criar agora 204, 204, 204, 204. Depois eu vou criar 1, vilão 1, vilão 1, vilão 1, vilão 1. Depois mais 1, vilão 1, vilão 1, vilão 1, vilão 1. Vou repetir isso aqui mais uma vez. Vírgula isso, e depois vírgula 204. Vírgula 204. Ok. Salvei. Então, o meu JavaScript começa assim. Tudo isso aqui. E depois pega o idmapa e bota no inner HTML aquilo transformado em imagens. Vamos atualizar.
E aí está. Passei um pouquinho, botei 2 a mais aqui. Posso até corrigir isso só para ficar bonitinho. Errei nas contas. Atualizo. Geramos isto aqui, já está começando a chegar perto, né? Geramos isso aqui simplesmente a partir de uma estrutura de dados. Então agora eu vou chamar uma função que faz isso, certo? E aqui nós usamos o arrow function novamente. Eu vou criar a função exhib, vou criar a variável exhib que recebe um arrow function. Ou seja, recebe uma função que recebe alguma coisa e gera alguma coisa. Ele não recebe nada, ele recebe, abre parênteses, fecha parênteses. E ele gera o quê? Ele gera... Vamos deixar isso aqui fora. Tá? Vamos deixar isto aqui fora, uma variável fora de tudo isso. E aqui o exhib tem este comando. Quando eu chamar exhib, ele gera isso aqui. Eu vou só salvar. Ele não vai fazer nada porque eu apenas criei um array e criei uma função. Então vamos olhar o que acontece. Não fez nada. Mas agora eu tenho a função exhib. Ó, se eu colocar aqui, eu atribuí a essa variável exhib essa arrow function. E se eu executar ela, eu fiz. Agora eu tenho o exhib, que exibe este array aqui. Bom, agora nós vemos a parte mais sofisticada de todas. Nós vamos ter, não 5 por 5, nós vamos ter um array de 10 por 10 e nós vamos navegar por ele. Tá? Então, nós vamos criar o array de 10 por 10. Olha só. Percebe? Eu estou criando aqui o cenário, só que ele é um array de arrays. Cada elemento tem 10 posições. E vocês percebem que este é o cenário que eu naveguei no início desse vídeo. Cada um desses é uma das imagens e eu tenho aqui todo o cenário. Se nós quiséssemos exibir esse cenário inteiro, seria trivial agora. É só usar aquele comando de exhib, só que teríamos que criar um espaço de 10 por 10. Ou seja, teríamos que aumentar a largura. Mas nós queremos só 5 deles. Pois bem, então a nossa questão é como que nós pegamos só 5 elementos desse cenário. Vamos dar um Enter aqui. Então, deste cenário, que é um array de arrays, eu preciso pegar apenas 25 elementos. E ainda por cima, 25 elementos no formato de um quadrado. Como fazemos isso? Vamos usar mais 2 comandos do JavaScript. Um é o flat. O que faz o flat? O flat transforma um array de arrays em um único array. O flat é de deixar tudo plano. Ele está achatando, ele está pegando todos os arrays de arrays e transformando em um array só. Então, ele fez um array com 204, 204, 204, 207, 204, 204, 203, 101. Ele transformou tudo num único array. Este é um comando, o flat. O outro comando é o filter. O filter é um comando que filtra um array. Ele vai trazer para um novo array alguns elementos do array original. Nós vamos, por exemplo, fazer um filter, só para mostrar, cenário.flat.filter. Nós vamos fazer, mesma coisa, um arrow function, só que agora é um arrow function que retorna true ou false. Se retorna true, ele traz todo o array. Se retorna false, ele não traz nada do array. Mas ele pode ter, por exemplo, e maior que 200. O que ele fez? Ele trouxe apenas os elementos que são maior que 200. Mas o nosso filtro é bem mais sofisticado do que isso, certo? Ele tem que trazer certos elementos em função da posição que eu estou. Eu tenho que fazer uma filtragem para obter 25 elementos, que eu vou usar para fazer o meu mapa, mas tem que ser, por exemplo, estes aqui, estes 5 primeiros aqui. Como que eu faço isso? Usando o filter. Primeiro, eu vou aprender que além essas funções map, filter, elas não precisam receber só um parâmetro, elas podem receber um segundo parâmetro, que é o quê? O segundo parâmetro, por exemplo, é I menor que 25. É o índice. Eu retornei os 25 primeiros. O E é cada elemento.
O i é o índice dele. Então, a primeira vez que ele chama a função, ele chama com e como 204 e o i como 0. Depois ele chama com 204 e o i como 1. Depois de passar os 10 primeiros, o próximo é 204 e o i como 11. 207 e o i como 12. Ele pega, o i é o índice de cada elemento do array. Só para mostrar, por exemplo, eu poderia ter assim, cenário.flat.map e, i, map lembra, né? Transforma num outro array, que usamos para... E poderia dizer, por exemplo, o i. Ah, claro, eu olhando, o que eu fiz de errado? Sim, eu tenho que executar o flat. O que eu fiz aqui? Eu fiz do 0 até o último elemento. Por quê? Porque o map, eu estou mapeando e, i, retornando o i, o índice. Mas se eu fizer o filter, e o i menor que 25, eu peguei os 25 primeiros, certo? Os 25 primeiros. Mas eu não quero os 25 primeiros. Vamos olhar aqui, por exemplo. Eu não quero estes 10, esses 20, 21, 22, 23, 24,5, 25. Eu quero filtrar os mais próximos deste aqui, por exemplo. Digamos que eu esteja aqui. Ou seja, eu estou na posição 012, 012. Estou na posição 2,2. Se eu estou na posição 2,2, eu quero este 5, este 5, este 5, este 5 e este 5. E agora nós vamos ver como nós fazemos isso. Porque no momento que nós fizermos isso, nós estamos praticamente com o programa pronto. Eu só preciso depois fazer um movimento para mudar essa posição. Então vamos criar uma posição. Vamos dizer que let x igual a 2, let y igual a 2. Tendo x igual a 2 e y igual a 2, como eu retorno aqueles 25 que pegam para a esquerda e para a direita da posição 2,2 naquele meu array. Bom, eu fiz o flat, então eu transformei tudo em um array só. Então como é que eu pego? Se eu estou na posição y2, o y é mais fácil de entender. Olha só, eu tenho 10 por 10, certo? Então eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Eu não quero nenhum com mais de 50, certo? Se eu estou na posição 2. Se eu pegar o índice desses aqui, desses 10 primeiros, e dividir por 10, e pegar a parte inteira deles, todos esses viram 0, concordam? Ó, 0 dividido por 10 é 0. 9 dividido por 10, 0, alguma coisa. Eu pego só a parte inteira, vira 0. Do 10 ao 19, vira 1 dividido por 10. Do 20 ao 29, vira 2. Do 30 ao 39, vira 3. Do 40 ao 49, vira 4. Então, se eu dividir por 10, e pegar todos que sejam maiores, dividido por 10, todos sejam maiores do que o 2, que é a posição que eu estou, menos 2, eu pego essas três linhas aqui. E se ao mesmo tempo eles forem menores do que o 2 mais 2, até o 4, menores ou iguais, eu tenho todos os do 0, do 1, do 2, do 3 e do 4. Então eu vou pegar essas 5 linhas aqui. Eu vou pegar essas 5 linhas porque a minha posição é 2. Olha só. Olha só. Filter, tá? Eu vou usar o i, certo? Eu vou fazer o seguinte. I dividido por 10. Aí eu uso um comando que é o parseInt. Vou fazer o seguinte. ParseInt de i dividido por 10 é igual a 0. Ele pegou a primeira linha. É igual a 1, ele pegou a segunda. É igual a 2, ele pegou a terceira. É igual a 3, ele pegou a 4. É igual a 4, ele pegou a quinta linha. Ó, 204, 203, 101, 101. Eu peguei assim as 5 primeiras linhas. Eu peguei estas linhas aqui. Porque dividido por 10, o índice, pegando a parte inteira dividido por 10, eu tenho ou 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então eu quero estas 5 linhas. Eu quero todos que dividido por 10 sejam maiores ou iguais ao meu y menos 2, certo? Pegou todo mundo. Por que pegou todo mundo? Porque como é 2, maiores ou igual a 0, certo? Mas aqui eu posso depois estar descendo. O y pode ser 3, ser 4, ser 5.
E ao mesmo tempo, isso é como um operador booleano AND. Ele precisa também ser verdade. E parciente de i dividido por 10 menor ou igual a y mais 2. Eu peguei as 5 primeiras linhas. Não adianta abrir. Eu peguei as 5 primeiras linhas. A linha do 204, a linha do 204, 207, a linha do... Eu peguei do 0 ao 49, ou seja, as 5 linhas. Mas eu peguei todas as 5 linhas. Como que eu faço para pegar também as 5 colunas? Bom, a linha eu divido por 10 e pego a parte inteira. A coluna eu divido por 10 e pego o resto. Olha só, o resto de dividir 0 por 10 é 0. O resto de dividir 10 por 10 também é 0. 20 por 10 também é 0. 30 por 10 também é 0. 40 por 10 também é 0. Então, quando eu estou dividindo por 10 e pego a parte inteira, eu estou pegando as linhas, porque eu transformei tudo num único array. Agora, quando eu pego o resto de divisão por 10, é como se eu estivesse pegando as colunas. Então, é a mesma coisa, só que eu também quero e... Como é que é o resto? E percente 10, este é o resto, maior ou igual a x menos 2 e percente 10, o resto, menor ou igual a x mais 2. Olha só, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4 vão entrar. O 5, 5 percente 10, o resto da divisão de 5 por 10, da divisão inteira, é 5. Se eu estou na posição 2, eu estou pegando o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5 já está fora. Então, quando eu faço isso, eu retornei 25. Eu retornei 25 e estes 25 foram os 5 primeiros, depois os 5 primeiros da próxima linha, depois os 5 primeiros da coluna da próxima linha e da próxima linha. Se eu trocar, por exemplo, x igual a 5, y igual a 5, e agora fizer, eu estou pegando lá no meio. Eu estou dizendo, olha, eu quero todos os que neste lado sejam até tanto, e nesse lado sejam até tanto, e para baixo sejam até tanto, e para cima também sejam até tanto. Eu quero pegar 2 linhas para cima, 2 linhas para baixo, 2 colunas para a esquerda, 2 colunas para a direita de onde eu estou. Eu peguei um quadrado de 25 do meu quadrado de 100. E outra, se eu quisesse, se o meu array não fosse 10 por 10, poderia ser 100 por 100. Eu quero fazer um mapa de 100 por 100. É só o mapa ser de 100 por 100, em vez de ser 10 por 10, é um array de 100 por 100. E a minha divisão não é mais por 10, é por 100. Ou por 30, ou por 17, ou pelo que for. E se o meu quadrado eu não quero de 5 por 5, eu quero de 6 por 6, ou 7 por 7, é só trabalhar com menos tantas colunas, mais tantas colunas para cima e baixo. Ou seja, isso aqui me permite pegar um quadrado de dentro de um quadrado de qualquer tamanho. Agora nós só vamos implementar isso e mostrar aqui. Vamos começar criando a nossa posição inicial. Vamos chamar de P. Eu vou usar aqui um objeto literal. Por quê? O que é um objeto literal? É uma estrutura que me permite, por exemplo, acessar p.x, p.y. p.x é igual a 3, p.y é igual a 3. Porque aí eu tenho uma única variável, fica mais elegante o código. E vamos criar o nosso cenário. Está aqui ele. E agora nós vamos usar isso tudo para ver o quê? O nosso IDMap in HTML, o nosso exhib é igual a... Não é mais A, é cenário ponto flat ponto filter, não é mais map, tá, ok, cenário, ou seja, eu peguei tudo isso aqui, transformei de um array único, começa em 0 e vai seguindo, mas eu sei que representa uma estrutura com 10 colunas. Então, aqui, o filter, eu vou precisar saber o índice, então, e, certo? E agora, este filter, depois vai ter o map. Mas primeiro eu tenho que filtrar. Eu quero apenas 25. Eu quero aqueles que parciente de i dividido por 10
maior ou igual a p.y menos 2, and parciente de dividido por 10 menor ou igual a p.y mais 2, and o i percent 10, ou seja, o resto da divisão por 10, porque agora eu vou pegar as colunas, maior ou igual a p.x menos 2, and i percent 10, as colunas, menor ou igual a p.x mais 2. Então, isto aqui vai me pegar 25. Vai me pegar duas linhas para cima, duas linhas para baixo, nas 10 colunas, e pegando das 10 colunas, duas colunas para a esquerda, duas colunas para a direita. Então, do centro 3,3, eu vou até todos os da linha que a divisão é 1, 2, 3, 4 ou 5, e todos que a coluna, o percent é 10, o resto da divisão por 10 vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 11, 21, 31, 41, 51, o 12, 22, 32, 42, 52, ou seja, 5 por 5. Eu vou ter 25, mas esses 25 vão ser exatamente, ó, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, vão ser todos centrados aqui. 2 para cá no percent, 2 para cá no percent, 2 para cima na divisão, 2 para baixo na divisão. Eu vou ter um array desses 25. Já flat, 25 números no array, mas que representam aquele quadrado em 10 por 10. Pois bem, isto aqui é que eu vou fazer o map, o e, flechinha, o img. Certo? Vamos ver o que acontece. Agora o nosso exibe isso aqui. Nós temos aqui a estrutura. E eu tenho que chamar o exibe, né? Porque não preciso abrir o console. Vou chamar o exibe aqui. Então, ele não vai pegar todos estes cento e tantos elementos. Ele vai transformar tudo isso num array. Ele vai usar o filter como divisão e percent para pegar apenas 25, representando um quadrado. E esse 25 ele vai fazer um map que ele já fazia antes. Salvei, vamos testar. E aqui está, observe, está aqui a estrutura. Vamos colocar 4 e 4, aí essa coisinha vai vir aqui para cima, né? Vamos testar. x4, y4. Se y é 4, significa que todas as linhas têm que ser maiores ou iguais. A divisão do número, a parte inteira, tem que ser maior ou igual a 4 menos 2. Maior ou igual a 2. Então, o 20, o 21, 22, 23 vão ser maior ou igual a 2. Mas o 19, o 10... o 0, o 9, todos eles, quando tu dividir por 10, vão dar 0 ou 1. E eles saem fora. Eu removi essas duas linhas. E eu removo as linhas aqui de baixo também, porque dividido por 10 vão dar mais do que 6. Vão dar 7, 8, 9, 10. E a mesma coisa eu faço nas colunas pegando o percent. Então, com 4 e 4, salvando, eu venho aqui. E agora eu estou em outra posição. Eu desci e fui para o lado. Bom, agora eu preciso apenas fazer o quê? O movimento. Eu preciso controlar as teclas e fazer um movimento. Para isso, eu vou criar alguns códigos aqui para capturar o movimento e ver o que aparece quando eu capturo o movimento. Então, olha só. O capturar o movimento é o seguinte. Document, assim como eu tenho get, elemento mais v, eu tenho também o add event listener. O que é um add event listener? Get elemento by id, pegue o elemento pelo id map. Add event listener adicione um escutador de eventos. Passe a capturar um evento. Qual o evento? Keydown. Keydown. Quando eu apertar qualquer tecla do teclado, eu quero que ele execute o quê? Uma função, a função move. O que é essa função move? Eu não criei ainda, eu vou criar aqui em cima. Então, assim como eu passo no map, no filter, eu passo funções, eu poderia criar aqui também, eu poderia fazer aqui um arrow function, tá? Até vou só para mostrar para vocês, vou criar um arrow function aqui, tá? E, flechinha, console.log de erro. Só isso. Quando der um keydown, eu chamo uma função que
recebe um parâmetro. Qual é o parâmetro que vem do keyDown? Nós vamos olhar agora, porque nós demos um log dele. Vamos salvar e ver o que estamos fazendo aqui. Só que aí eu preciso abrir o que? O console, justamente. Ó, botão direito, inspecionar, console, tá? Agora, olha só, estou clicando aqui, vou clicar com o botão. Olha só, o que é? Arrow right, arrow down, arrow left, arrow up. São as teclas. Se eu clicar arrow up, agora arrow down, quer dizer, a minha seta do teclado para cima ou para baixo. Então, usando estas teclas, eu poderia... Na programação mais básica, tu poderia dizer, bom, agora eu faço um if. If, o e ponto, porque isso aqui é um evento, né? If e ponto... key down, o i.key é arrow down, então faça tal coisa. Se o key é tal arrow up, faça tal coisa. Mas nós vamos fazer um pouco mais sofisticado que isso. Olha só, para tornar o código mais justo. Tudo que nós estamos vendo é como programar de um jeito otimizado, de um jeito que o código fica enxuto, fica menor, fica mais fácil da manutenção, fica mais elegante e impressiona mais o entrevistador para uma entrevista de emprego. Olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar um outro objeto literal. Ó, outra coisa importante, vejam como a gente pode usar objetos literais para otimizar muitas coisas que você pensaria talvez em criar um monte de ifs, um monte de testes. Olha só, let movimentos é igual arrow left. Ó, direto, arrow left. E aí no arrow left eu estou botando o quê? O valor x menos 1, y 2.0. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando movimentos. Movimentos.arrow left é o objeto com o x menos 1 e o y 0. Estão vendo onde eu quero chegar? Nós já estão imaginando, né? Arrow right, x 2.1, y 2.0. Agora eu pego o arrow up. Estou falando esquerda, direita, para cima, o x vai continuar em 0, mas o y vira menos 1. Arrow down, o x fica em 0, mas o y fica em 1. Eu acabei de criar um objeto movimentos que tem um arrow left, right, up e down, cada um com mudanças no x e no y. Por que isso? Porque isso eu vou usar no meu move. Porque agora eu não vou mais chamar um arrow function, eu vou chamar um move, tá? Que eu vou criar aqui em cima. Assim como eu tenho o exhib, eu vou criar o move. Let move é igual. Se eu fizesse aqui e flechinha console log g, estaria como estava antes. Mas eu quero o quê? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero criar um novo objeto. Já vamos ver por que eu vou criar um novo objeto, tá? Let P2, um objeto literal, tá? Que vai ter x e y. X, vamos dizer que fosse x0, y 2.0, tá? Mas eu não quero x0, y0, certo? Eu quero o seguinte, eu quero p.x, o que é o p? É o nosso p. É 3, né? p.x, desculpe, é o p.x mais movimentos. E aí como é que eu pego movimentos? E aqui eu também posso acessar, só para isso é importante, eu posso acessar movimentos.arrow left ou movimentos colchetes, arrow left, fecha colchetes, que nem eu acesso arrays. Então movimentos, e aqui eu posso botar, por exemplo, arrow left, eu poderia escrever assim, arrow left, ou, muito melhor, e.key. Então, se for arrow left, movimentos.x vai ser menos 1. Se for arrow right, movimentos.x vai ser 1. E se for arrow up ou arrow down, movimentos.x vai ser 0. Então, observe, x é isso e o y é o p.y mais movimentos de aqui, ponto y. Certo? E agora eu vou fazer o p receber p2, vocês já vão ver por quê, porque nem sempre ele vai receber p2. E vou chamar o exhib. Certo? Ok. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos
atualizar. E aqui faltou o 2 pontos. E nós vamos fazer o seguinte, atualizar, agora sim. E agora, eu movo para baixo, eu movo para cima, eu movo para a direita, eu movo para a direita, eu movo para a esquerda, eu movo para a esquerda. Certo? Só que eu quero botar o meu desenho do personagem aqui no centro. Tá. Isso é só HTML, isso não é nem programação, mas vamos ver porque é importante também. Eu vou fazer o seguinte. Além aqui... Bom, primeiro eu vou remover isso aqui que não serve para nada, isso era só o teste, certo? É só esse div. Mas além desse div, eu vou ter uma imagem, desculpe, img, vou chamar um id jogador, e vou ter um source é igual a jogador.gif, que eu também peguei do meu site de desenho, tá? Só vou fazer isso e vamos atualizar, e depois a gente vai ajeitar, tá? Tá aqui o meu carinha, mas eu quero que ele apareça aqui em cima. Bom, aí vem a parte do CSS, que não é bem o foco aqui, mas eu quero que ele seja posicionado de uma forma absoluta. O que é posicionado de forma absoluta? Que eu diga exatamente onde eu quero ele na tela, no HTML. Estou simplificando muito, mas é isso. Posição absoluta, e eu digo à esquerda tantos pixels, do topo tantos pixels. É isto que eu vou fazer agora. Vamos olhar como que eu faço isso. Eu venho aqui no meu style e eu quero fazer o IMG, mas eu não quero que todos os IMGs. Eu quero só o IMG cujo ID é ID jogador. Em CSS, tu faz assim, ID jogador. Então eu estou dizendo, não é aqui é todos os IMGs, aqui é todos os divs. Aqui é o IMG cujo ID, isso aqui quer dizer que cujo ID seja ID jogador. Este aqui, o IMG ID jogador, eu quero que ele tenha position, absolute. Eu quero que ele tenha left, 128 pixels. Eu quero que ele tenha top, top, 128 pixels. Vamos ver o que significa quando eu faço isso aqui, que eu estou mexendo nesta imagem aqui. Eu estou dizendo que ela tem este estilo aqui. Vamos atualizar. Bem melhor, né? O meu carinha está agora no centro. Dá a impressão que é ele que está caminhando, certo? Mas na verdade ele está parado no centro. Eu só botei uma imagem no centro do carinha e estou movendo o mapa ao redor. Agora vamos ver algumas coisas. Primeira delas, eu não quero que ele possa entrar aqui. Por que ele se perdeu? Porque ele foi além da coluna que pode, certo? Assim como para baixo. Se ele for aqui, ó, se perdeu, ele está indo para baixo, está indo para cima, certo? Eu tenho que controlar isso. Mas eu vou controlar com essa borda. Eu vou dizer que ele não pode entrar aqui, que ele não pode entrar aqui, que ele não pode entrar aqui, que ele não pode entrar nessas coisas todas. Ele só pode entrar nas imagens que são representadas por números menores do que 100. Por quê? Porque eu fiz o que é menor do que 100 ele pode caminhar, e todos esses são com 101 ou 201, etc. Querem olhar? Olha só, ele só pode caminhar por esses aqui pequenininhos. Estes grandes, 101, 203, 102, ele não pode. E é por isso que eu fiz o P igual a P2. Ele só vai receber P igual a P2 e exibe o cenário P2.y, porque primeiro, lembra, é array de arrays. P2.y, na verdade, são as linhas, então linhas é o y. P2.x é menor que 100. Se o cenário, ó, yx for menor do que 100, aí sim eu coloco o P recebe o P2 e exibe. Certo? Ok. Aqui é x, yx. Agora vamos lá. Agora eu não consigo. E aí resolveu o problema de eu sair fora do limite do cenário, porque eu não consigo, porque eu botei tudo isso aqui em volta. Foi um jeito. Eu poderia fazer o teste, não pode ir até lá. Mas é melhor botar uma barreira, até para um jogo fica melhor. Eu não consigo ir, não porque o mundo acabou, mas porque eu cheguei na parte que eu consigo andar. Certo? Só falta uma coisa. O quê? O que aconteceu agora? Eu cliquei numa tecla que não era nenhuma das quatro. Eu cliquei na barra, por exemplo. O que aconteceu?
ele não conseguiu ler a propriedade de undefined. O que aconteceu? Vamos olhar. Olha só. Eu no move, eu estou aqui e.key. Se o e.key é arrow left, arrow right, arrow up ou arrow down, eu vou pegar o x e o y. Mas o que acontece se e.key for alguma coisa que não for nenhum desses quatro? Ele vai dar um undefined. E o undefined, então, o undefined.x vai dar erro. E aí nós usamos uma das coisas muito úteis, que é o interrogação. Operador de coalescência nula. Significa que ele só vai fazer ponto x se este não for indefinido. Se esse for indefinido, ele só retorna indefinido, mas ele não dá erro. Então agora, observa. Eu vou mover para cá, movo para o lado, movo para cá. Agora eu aperto barra. Ah, mas continuou dando erro. Por que que ele deu erro agora? É porque eu não resolvi 100%. Agora ele está lendo none. Onde ele está lendo none? 48, 20. Vamos olhar onde está dando esse erro. 48. Está dando aqui. Porque P2.y não é 0, 1, 2. P2.y e ponto x receberam um erro. Não foi aqui o erro. O problema é que isto aqui, tudo bem, não deu erro, mas retornou indefinido. Então, P2.x recebeu indefinido, P2.y recebeu indefinido. E eu quero... Não, aí eu tenho que usar o shortcut do OR. OR 0. O OR, alguma coisa, é usado para um valor default. Se movimentos equi.x for falso, for undefined, for qualquer coisa que represente falso, o OR faz eu receber este outro valor. Ele vai receber 0. Se eu não encontrar o e.key, ele não dá erro, porque eu usei o operador de coalescência nula, interrogação, ponto. Ele não vai dar erro, mas ele vai retornar indefinido. Mas se retornar indefinido quando eu uso o OR, qualquer coisa que represente verdadeiro, ele retorna ela. Mas quando vem uma coisa falsa, ele coloca o que está à direita do OR. É como se eu dissesse, se movimentos equi, interrogação ponto x é if é undefined, então retorne 0. Caso contrário, retorne o valor dele. Então o que acontece quando eu fizer isto aqui, este código, ele simplesmente ignora os outros, porque ele está colocando P de x0, P de y0. E está pronto. Poucas linhas de código, linhas sofisticadas, é verdade, mas observa, isto aqui é o nosso move. Atribuição e um if. Isso é o que o nosso exibe. Simplesmente uma linha de código, claro, que tem o flat, o filter, o map, mas só isso gerou o nosso cenário e fez você mover por ele. Imagina quão econômico é quando você domina recursos avançados e o paradigma funcional, a lógica de transformar estruturas de dados em outras estruturas de dados. Esse programa, usando o paradigma procedural, ficaria sem dúvida nenhuma 2, 3, 4 vezes maior, não usando recursos tão avançados. Teria que fazer, if tal coisa não existe, então eu não pego x, senão eu pego. Mas se existe não sei o que, então bota 0. E tudo isso fazendo uma série de contas aqui, percorre um array, testa se é menor do que tanto, testa se é maior do que tanto, inclui, não inclui. Então, estes códigos aqui tornam muito mais eficiente. E mais, eles mostram uma maturidade no seu desenvolvimento de programação. À medida que você domina esses recursos, você realmente está apto a chegar numa entrevista de emprego e mostrar que você é um programador profissional de JavaScript. Você usa os recursos mais avançados da linguagem. Na verdade, o que nós fizemos aqui foi construir este programa. E este programa está disponível para vocês. Na descrição ali nós temos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, este código-fonte e outros de outros jogos, inclusive jogos pequenos, claro, mas completos, estão disponíveis ali. Se gostaram,
Por favor, curtam, inscrevam-se, comentem, sugiram novos vídeos. Eu posso criar mais etapas desse jogo se atrair bastante a atenção de pessoas. Posso começar a criar. Agora é uma barbada criar, por exemplo, inimigos que você encontra e luta com eles, e você tem uma vida que vai ganhando, perdendo, encontra alguém que passa uma pista de algum mistério para solucionar. Enfim, um jogo de RPG, eu digo que a parte mais complexa já foi feita. Agora é no encontro com tal pessoa, você faz tal coisa e mais. Você poderia ter, inclusive, um recurso, e isso sim é um pouco mais sofisticado, de criar e salvar mapas. Inclusive, num jogo mais simples de RPG, mas completo, só com textos, nós temos isso. Ao final desse vídeo, eu mostro um link para um vídeo que tem toda a parte de gravação e leitura de um cenário, que usa também 2, 3 linhas de código, com recursos avançados de JavaScript. Se gostou, então curta, inscreva-se, compartilhe. E, por favor, vá para o nosso vídeo e assista o próximo vídeo que mostra também, usando outros recursos avançados, a construção de um programa completo de RPG, de uma história interativa em texto. E lembro para vocês também do nosso patrocinador, que somos nós mesmos, que temos cursos, inclusive e-books e cursos gratuitos no nosso site. Eu convido que visitem o site, que entrem no nosso WhatsApp, ou mesmo entrem diretamente em contato conosco se querem entrar no mercado de programação, porque a gente tem conteúdos completos para serem estudados ao longo de meses com nosso apoio para realmente tornar vocês desenvolvedores profissionais por valores extremamente acessíveis. Fora todos os conteúdos gratuitos que nós colocamos aqui, colocamos no grupo do WhatsApp, colocamos no nosso portal. Muito obrigado e aqui segue nosso outro vídeo que mostra um joguinho também de RPG, só que de texto, mas completo, inclusive com a opção de você criar, ler e salvar joguinhos com 2, 3 linhas de código. Vale a pena vocês assistirem e eventualmente até usarem para construir algo mais sofisticado em que vocês criem e passam para outras pessoas um cenário como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui.